Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Que bom que você continua com a gente neste ano novo, seja no Spotify ou no YouTube. Sua presença aqui é muito importante, porque nada mais edificante nesta vida do que partilhar a fé e a palavra de Deus. E é isso mesmo, você é minha companhia de todos os dias. Então, Deus seja louvado pela sua vida. Hoje quero mandar aquele super abraço para o Francisco Gonçalves, ouvinte de Araraquara, São Paulo. Iniciemos o nosso podcast de hoje com a oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, quisestes que a humanidade do vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertados da antiga culpa. Amém. João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mistério do desconhecido que deve vir depois de João Batista só é revelado no dia seguinte, como está no versículo 29, quando os enviados oficiais dos judeus desapareceram de cena. João, concentrando-se inteiramente em Jesus, que veio ao seu encontro, exclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O evangelista João, referindo-se às passagens do servo sofredor de Deus, o inocente que carrega o pecado da humanidade, Isaías 42, 52, apresenta Jesus como o Cordeiro servo que tira os pecados dos homens, com a sua palavra e a sua verdade, e o Cordeiro Pascal, que lhes comunica a vida nova com o seu sofrimento e a sua morte na cruz. Êxodo, capítulo 12. Com a expressão o pecado do mundo, João não se refere a um pecado particular ou mesmo a totalidade dos pecados, mas àquela mentalidade errada do mundo que se opõe a Deus e que constitui a causa de todo o pecado e rejeição de Deus. Consequentemente, Cristo não assumirá a função de Messias político triunfante, mas a de Messias humilde e sofredor, que não conhecerá sucessos e não será compreendido pelos homens. Jesus é, portanto, o personagem desconhecido de quem João Batista falou. Ele é superior a ele, porque existia antes dele. Sua pré-existência divina
está fora do tempo e do espaço. Se para os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a superioridade de Jesus sobre João Batista se manifestava num poder maior, Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, para João ela reside na sua condição divina. O mistério do Filho de Deus é revelado ao João Batista quando Jesus chega ao Jordão. João proclama publicamente o modo como viu o Espírito Santo descer sobre o Messias. O sinal que valida esta messianidade reside no fato de ver o Espírito descer do céu como uma pomba, como está no versículo 32. A pomba indica Israel. O Espírito que desce em forma de pomba é o símbolo do anúncio do nascimento do novo Israel de Deus, que começa com Jesus. Lembra no dilúvio? Foi uma pomba que deu sinal de que já existia terra firme. O Espírito desce sobre Jesus, o enche e ali permanece, tomando posse, como dom de Deus de forma plena e estável, como está em Isaías capítulo 11, na profecia. Ele se torna assim a nova casa de Deus, o templo do Espírito, fonte perene de salvação para todos os discípulos. Batismo na água dado por João Batista, comparado com aquele do Espírito dada por Jesus, é apenas a preparação para reconhecer aquele que comunica o Espírito. O testemunho histórico de João Batista tem por objetivo, fazer florescer a fé do discípulo na pessoa de Jesus e atinge o seu ápice no anúncio de que Jesus é o escolhido de Deus. Com o Espírito descendo do céu sobre o Filho do Homem, começou o caminho da humanidade no seu regresso ao Pai. Começou a criação do novo Israel, da nova humanidade. Santíssimo nome de Jesus, ajoelhemos para a glória de Deus. O Santíssimo nome de Jesus, o único nome ao qual tudo que há nos céus, na terra e nos abismos se ajoelha para a glória de Deus Pai. O nome escolhido pelo Pai, e como não há outro sob o céu, dado para nos salvar. Como diz o Evangelho, ele teve 3 nomes: Filho de Deus, Cristo e Jesus. É chamado Filho de Deus enquanto Deus gerado de Deus. Cristo enquanto homem, pessoa divina que adquiriu natureza humana. Jesus enquanto Deus unido à humanidade. O primeiro nome, Filho de Deus. E para provar que esse nome merecidamente lhe convém, eis o que diz Santo Hilário de Poitiers em seu livro sobre a Santíssima Trindade. Abre aspas. Sabe-se de várias maneiras que o Filho único de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai o atesta, ele próprio o utiliza. Os apóstolos o declararam, as pessoas religiosas creem nele, os demônios o confessam, os judeus o negam, os gentios o reconheceram na sua paixão. Fecha aspas. Hilário ainda continua. Podemos ver que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus pelo nome, pelo nascimento, pela natureza, pelo poder e pelos atos. O segundo nome, Cristo, que significa ungido. Com efeito, ele foi ungido por um óleo de alegria junto com os que participaram da sua glória. Ao chamá-lo de ungido, reconhecemos que ele era profeta, atleta, sacerdote e rei, 4 tipos de pessoas que antigamente recebiam a unção. Foi profeta no ensino da doutrina, atleta ao vencer o diabo, sacerdote ao reconciliar os homens com o seu Pai, rei ao retribuir recompensas. É desse segundo nome, Cristo, que vem o nosso cristãos. E escutem só o que diz Santo Agostinho sobre este nome. Abre aspas. Cristão indica justiça, bondade, integridade, paciência, castidade, pudor, humanidade, inocência, piedade. E você, como o reivindica? Como se apropria deste nome, se restam poucas dessas qualidades em você? Não se é cristão por usar esse nome,
mas pelas obras que se faz. Fecha aspas. Assim falou Santo Agostinho. Aí vem o terceiro nome, Jesus. E de acordo com São Bernardino de Sena, o grande promotor da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, o nome Jesus quer dizer alimento, fonte, remédio e luz. Enquanto alimento tem múltiplos efeitos, porque ele conforta, nutre, fortalece, revigora. Assim disse Bernardo sobre essas qualidades, abre aspas, o nome de Jesus é um alimento. Vocês não se sentem fortalecidos todas as vezes que se lembram dele? Algo nutre mais o espírito de quem pensa nele? Existe algo mais substancial para reparar os sentidos cansados, para tornar as virtudes mais fortes, fomentar os bons costumes, entreter castas afeições? Fecha aspas. Agora, no sentido de fonte, Bernardo explica o seguinte, abre aspas, Jesus é a fonte lacrada da vida, da qual saem 4 rios que nos inundam, os da sabedoria, da justiça, da santificação e da redenção. Sabedoria na pregação, justiça na absolvição dos pecados, santificação na conversão, redenção na paixão, fecha aspas. 3 rios emanaram de Jesus. A palavra de dor é a confissão, o sangue da aspersão é a aflição e a água da purificação é a compunção. E aí o terceiro significado é também remédio, e o que diz São Bernardo, abre aspas, o nome de Jesus também é um remédio. De fato, nada como ele acalma a impetuosidade da cólera, deprime a enfatuação do orgulho, cura as chagas da inveja, repele os assaltos da luxúria, apaga a chama da cobiça, aplaca a sede da avareza e bane todos os desejos vergonhosos e desregrados. Fecha aspas. E aí o quarto sentido é a luz. De onde você pensa que saiu tão grande e tão súbita a luz da fé para inundar todo o universo, senão da pregação do nome de Jesus? Esse era o nome que Paulo levava diante das nações e dos reis como um facho de luz num candelabro. O nome Jesus, prossegue São Bernardo, é em primeiro lugar de grande suavidade. Diz ele, não ficarei contente com o livro se ele não ler Jesus. Não ficarei contente com debates ou conferências nos quais não ouvir o nome Jesus. Esse nome foi escolhido para ele por toda a eternidade. Foi-lhe colocado por José, seu pai adotivo, previamente instruído nesse sentido por um anjo. Jesus significa Salvador, e ele é o Salvador pelo poder de salvar, pelo hábito de salvar, pelo ato de salvar. Jesus, no teu nome há poder. No céu, na terra, nos infernos, sobre todo o universo está teu santo nome. Clamando a ti, queremos alcançar as graças necessárias para as nossas vidas. Não o que queremos, mas a tua santa vontade. Que teu nome seja amado e adorado. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e não deixe de compartilhar o nosso Evangelho do dia. Até amanhã.